Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 18 de junho de 2024. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos ainda na maratona João 1, né? 2 e 3, né? Hoje vamos ler o capítulo 4 de João. 1 João 4. Mas como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar entrando na palavra do Senhor, amém? Agora já é 9h30 já, né? Aqui em São Paulo. Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Senhor, eu te peço, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa live. O Senhor possa ser de encontro, curando, libertando, repreendendo toda obra maligna, todas as obras das trevas, toda investida do inimigo contra os nossos jovens, adolescentes, contra as famílias, Pai. Vai de encontro, trabalha, muda a história, cura, liberta e faz uma grande obra, Senhor, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai, através da tua palavra. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Já falei que é missionária Nadir Albano, né? Então, gente, vamos lá. 1 João 4 diz assim: como discernir os espíritos? Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra vai estar dizendo nesse sentido, como discernir os espíritos, né? Ele diz assim: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Desculpa. Tem o espírito do maligno e tem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, né? Agora, os espíritos malignos são os espíritos do engano, né? Eles são aqueles espíritos que diz que não aceitam o que a Bíblia diz, que o homem está ordenado a morrer uma única vez e logo em seguida vindo a condenação, né? Os espíritos malignos usados por Satanás, ele vai dizer que tem encarnação, ele vai dizer que o espírito vem, que o morto vem e fala, e entre outras histórias. Eles costumam ter uma fala, né? Tipo assim, um engano minucioso, onde eles trabalham muito com o emocional das pessoas, né? Mas nós temos que entender que nós temos um Deus moral e por isso nós temos que ser seres morais. Então, o que a palavra diz que é verdade, né? A gente sabe também que os profetas de antigamente, né, eles falavam da parte de Deus, né? Sendo expelido o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles falam, impelido, que é pelo Espírito Santo de Deus, eles falavam. Agora, os falsos profetas e os gnósticos, né? Muitos, aqueles desde de antigamente até os dias de hoje, né? Que são os espíritos malignos que influenciam muitas pessoas, né? Fazendo com que as pessoas se afastem de Deus. Ele vem nos advertindo sobre isso. A gente pode ver tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Você lembra que quando Saul, ele foi lá falar com a vidente, né? Que ele queria falar com Samuel. Aí o espírito veio de baixo, né? E tal, incorporou. Então a gente já vê ali, né, o espírito maligno atuando. E a gente vê também, tem uma das passagens também, são muitas, mas tem uma passagem onde Paulo tá fazendo obra missionária e ele chega numa cidade, uma menina que tem espírito adivinho, né? Ele vai até Paulo, né? Fala que é um homem de Deus, tal. E aí aquilo começa a incomodar Paulo e Paulo expulsa o demônio que tá nela e aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com ela, com espíritos adivinhadores, começam a perseguir Paulo, né? Então, assim, a gente vê muito disso na palavra. Mas a gente entende também
que quando ele vem aqui diz assim, no 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Porque a gente sabe que Jesus Cristo ele veio aqui em carne, né? O próprio Deus. Como? Como assim, missionária? Porque a gente sabe que Maria, né? Ela teve todo um processo normal, uma gestação. Ela foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, ali a Trindade atuando. E após o nascimento, Jesus veio em carne. Para quê? Para que se cumprisse o que havia dito pelas Sagradas Escrituras. Porque sem sacrifício não poderia haver remissão de pecados. Porque segundo a lei de Levítico, né, havia os sacrifícios de animais. Né? E Jesus ele foi como ovelha muda para o matadouro. Então Jesus ele veio em carne sim. Né? E pelas suas pisaduras, pelo seu sangue, nós somos sarados e curados, por isso nós estamos aqui neste dia de hoje. Então, nós temos que ter o conhecimento intelectual e confessar Jesus. É algo que quando a gente fala porque a palavra de Deus diz assim, Deus é espírito e convém que o que adora em espírito e em verdade. Então, a gente vai estar adorando Deus em espírito e em verdade. Porque os demônios, o quê? A palavra diz também que os demônios, eles reconhecem, né? E eles tremem, né? A Jesus, né? E eles sabem, porque Jesus, ele, que ele veio em carne e por ele ter vindo em carne, né, foi selado ali o fim dele, né? Como eu sempre deixo, eu sempre friso, porque por um homem, como diz a palavra, entrou o pecado e por outro saiu que foi Jesus, né? Então, a partir do momento que Jesus, ele se fez homem, viveu comigo, com você, que até é a maneira de dizer, né? E ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, deixou o seu Espírito Santo de Deus. Então, nós andamos com o Espírito, nós somos templo do Espírito, a gente consegue testificar o Espírito da verdade, né? Então, mas os mentirosos, os gnósticos, os enganadores, os falsos profetas, não. Eles não creem que Jesus veio como humano, né? Então, assim, fala do batismo de Cristo. Então, Cristo, ele cumpriu toda a ordenança, podemos dizer assim, né? E ele foi o homem e morreu por mim e por você. Então, não tem como negar isso, né? A santidade de Cristo. Não tem como negar. Diz assim, mas todo espírito que não confessa no 3 Jesus e não procede de Deus é seu espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Já está aí o anticristo, né? Quantas pessoas não confessam Jesus encarnado, né? O próprio Jesus encarnado. Encarnado só foi Jesus, igreja. O resto é tudo mentira de Satanás, é imitação, né? Porque a palavra diz que naquele grande dia nós seremos como ele também, né? Nós o veremos e seremos como ele, né? Haverá a ressurreição dos mortos, do ímpio para o julgamento. Então, é algo muito forte. Então, o espírito do engano está aí no mundo para enganar. Quanto mais pessoas o diabo enganar, melhor para ele. Ele diz assim, filhinhos, no 4. Vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Claro que é, né? Ele vem do mundo, por isso o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve, né? É bem claro. Filhinhos, olha o carinho de João, né? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, né? Quem está conosco? É o Espírito Santo de Deus, né? Nós somos nascidos de novo. Então, os falsos profetas, não. Os mentirosos, não. Eles estão inspirados pelo espírito do anticristo, pelo espírito de Satanás, né? Ele está no mundo para enganar, porque no mundo jaz o maligno. O diabo, qual é o objetivo dele, né? Muitas vezes a gente fala assim, quando fala do mundo cósmico, né? Da terra, ali que habita. Ontem mesmo eu falei disso. Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Mas, o mundo, o sistema do mundo, muitos deles é regido por Satanás e seus demônios, atuando na mente, com o espírito do engano, né? Com novidades, né? Então, esses aí, eles não nasceram, porque o sistema de Deus porque o mundo de Deus, ele nos ensina que nós estamos aqui simplesmente como um peregrino, né? Porque no mundo já somos uma liga de passagem, nós estamos aqui só de passagem. A eternidade nos espera. Agora, o diabo, junto com o sistema, ele faz com que as pessoas não conseguem enxergar que temos que nascer de novo, né? Então,
é uma comunidade, né? Muitas pessoas de uma comunidade aqui na Terra, que habita o mundo, mas que muitos não conhecem o Senhor Jesus, né? E nem vai conhecer, muitos não têm desejo, não têm vontade, e muitos simplesmente rejeitam a Deus, rejeitam a Cristo. Quando a gente chega aqui no 6, assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, né? Que é o espírito da verdade? É Jesus, né? Espírito Santo de Deus. Tudo que é de Deus é perfeito. Agora, aquele que não ouve a palavra de Deus, não adianta, igreja. Não adianta você ficar batendo, coisando. Porque o homem até anseia, porque nós temos um espaço no nosso coração, na nossa vida, que pertence a Deus. Porque sabemos que a carne vai voltar para o pó que é da terra, o espírito vai voltar para Deus e a tua alma vai para onde, né? E a alma que é mais importante. Porque o diabo, ele luta para a perdição da nossa alma. E a tua alma, a minha alma, vai para onde, né? A gente tem que lutar para saber se você morrer agora, para onde vai a tua alma? Vai para o céu, né? Vai para os braços do Senhor Deus? Vai ficar com Deus, com Jesus? Vai reinar com Deus, né? A gente tem que ter sempre a certeza disso. E o diabo, ele não quer. O sistema quer nos tirar do foco da salvação. Então, ele diz assim, o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, olha que forte, né? Então, ele já deixa bem claro. A palavra amor, nas várias formas, né? São usadas de várias formas aqui na carta de João. Mas o amor, né? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E assim, porque os mandamentos de Deus são resumidos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas, sou próximo a si mesmo. E o que é nascido de Deus, ele ama. Mas o amor é aquele amor que o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Entendeu? Como a pessoa pode dizer que ama, se maltrata, se abandona, se faz maldade, se engana. A gente vê coisas absurdas. Então, essa pessoa não tem o amor de Deus, né? Ela pode ter, às vezes, desejos pelo próximo e acaba se subjugando, né? A fazer o mal ao trem, mas não ama o próximo, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Então, assim, se o amor de Deus desconstrange, então você vai automaticamente você vai amar o próximo, o seu irmão, porque ele, né, é imagem e semelhança de Deus, né? E todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos é aquele quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessou. Mais um pouquinho assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver por meio dele. Então, o seu único filho, ele enviou ao mundo. Então, esse amor, ele é algo assim, a gente falou ontem, é um amor ágape, é um amor puro, né? Olha que coisa linda, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, né? Como? Como Deus manifestou o seu amor entre nós? Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Porque quando a gente não tinha recebido Cristo, a gente era o quê? Morto, né? A partir do momento que a gente recebe Cristo, a gente passa a ter vida. Porque quando a pessoa não conhece a Deus, ela é simplesmente morta. Somente os que são e que reconheceram a Deus, esses têm a vida. Porque Deus é amor, né? E consegue ver a natureza de Deus em tudo. E Deus é amor, né? Então, assim, e Deus é amor, é espírito. Lembra da mulher samaritana, em João 4, 24, assim, Deus é espírito e convém que o que adora em espírito e em verdade. E ele é santo, ele é poderoso, ele é a luz do mundo, Deus é tudo, Jesus é tudo, né? É o caminho, a verdade e a vida. Então a gente, desculpa, sempre tem que frisar isso, não podemos esquecer nunca disso, né? E o seu filho. Então, é tão interessante. E aí a gente vê no 10 assim, ó, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou
e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou tanto que enviou Jesus no meio do teu lugar. Falei sobre isso no começo, a propiciação, ou seja, a morte de Cristo na cruz, a morte vicária de Cristo. Né? O próprio Deus se fez homem, habitou na terra no meio de nós, nasceu, né? Andou conosco e depois morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? A gente nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. E jamais alguém viu Deus. Não viu. Mas só que o nosso amor, ele tem origem no amor de Deus, né? Porque o amor de Deus, ele é pleno. Ele é a manifestação plena do amor. É o amor ágape, né? É o amor perfeito, né? Não tem como ser. Tem gente que é doente por outro trem, né? Mas o amor perfeito é o amor de Deus, né? Quando amamos os demais cristãos dessa forma assim, eu amo o meu irmão, então eu não quero que ele sofra, né? Então, como é que a gente diz que a gente ama o nosso irmão que vemos, diz que não amamos o nosso irmão que vemos e amamos a Deus. Então não tem, é uma ambiguidade que não tem como, né? Porque com Deus não pode haver ambiguidade. Sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna, né? Então, eu amo meu próximo porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em mim. E é uma ordem de Deus, né? Amais uns aos outros, né? Então a gente tem que ver, e no 11 assim, amados, não, visto que Deus assim nos amou, e nós também devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então o amor de Deus, ele se aperfeiçoa em mim e em você. Como que a gente vai saber que Deus nos amou, que a gente ama? Né? A partir do nosso comportamento, da nossa atitude para com o próximo. Entendeu? Sabendo que a gente não vai agradar todo mundo, mas não importa agradar todo mundo, já diz o mundo. O que importa é agradar a Deus, porque no mundo nós somos peregrinos. No mundo nós somos peregrinos, estamos aqui simplesmente de passagem, mas nós temos uma morada eterna com Deus eterno, com amor, com o amor ágape, o amor máximo de tudo, que é o próprio Deus, né? E diz assim no 13: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Olha que coisa linda. Que Espírito ele nos deu? O Espírito Santo. Deus falou assim, Jesus, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Então, quando ele vai para o Pai, ele nos deixa o Consolador. Então, ele está afirmando e reafirmando, né? Que ele nos ama e que ele nos resgatou com sangue precioso na cruz, através do seu Filho Jesus, né? E no 14, e vimos e testemunhamos, aqui ó, no 14, que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. E foi isso, né? Quem é o Salvador do mundo? É Jesus. Porque, já até falamos de novo, e torno a frisar, Deus, ele fez homem, Maria virgem, né? Foi concebida do Espírito Santo de Deus, Jesus nasceu, habitou na terra, cresceu, e a gente sabe a história de Jesus. Com 33 anos foi morto, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai e deixou o Consolador para mim e para você. E ele falou, eu vou para o Pai, né? Mas vos deixarei o Consolador. Ele disse também muito mais. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então há muitas moradas, mas é para aqueles que realmente querem estar com o Senhor, né? Porque assim, o amor de Deus é um amor assim, inexplicável. Vamos mais no 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você confessou? Então, ok. Deus vai estar em você e você nele. Ok? Bom dia, Renato. E a gente não pode esquecer disso. O amor de Deus, ele é perfeito. E aí diz no 16 assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Você conhece o amor de Deus por você? Desculpa. Eu conheço. Eu conheço o amor de Deus por mim. E eu sinto o amor de Deus por mim. Porque ele me resgatou. Mesmo quando o mundo não me valorizou, Deus, ele me amou. E Deus ofereceu unigênito por mim mesmo antes mesmo de eu conhecer. Ele já me amou, né? Então é muito grato. Então assim, nesse amor, Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus.
e Deus nele. Deus é amor, não adianta, igreja, não adianta. Tem gente, como é que pode, igreja, né? Ser humano ter ódio do outro, como assim? Nunca teve um encontro com Deus. E assim, e se não tiver a tempo, vai morrer, né? 17 diz aqui, ó, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Somos como quem? Somos como ele. Então a gente tem que amar. E não é fácil, igreja, você amar, né? Então a gente tem que entender que o amor de Deus, ele nos constrange. E o amor de Deus, por constranger a minha e a sua vida, vai fazer com que a gente ame o nosso próximo. Cada vez mais. Igreja, e o amor de Deus é um amor puro. E a gente tem que entender, porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E aquilo que Deus aborrece, eu e você temos que aborrecer. Não adianta. Só que a hipocrisia, ela é muito latente, né? As pessoas adoram fazer assim. Ah, eu sou o cara, eu sou a mulher. Ah, todo mundo gosta de mim, todo mundo me acha legal. Igreja, esse negócio de que o mundo te acha legal te leva pro inferno. Você tem que ter a ideia de que o que importa é o que Deus acha de você, porque Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem. Não importa. Tem gente que na rua, todo mundo bate palma. Nossa, o cara é o cara. Mas dentro de casa, meu Deus, é um monstro. É falso, é mentiroso. Judia da família, judia dos filhos. Essa pessoa não teve um encontro com Deus, né? Mas naquele grande dia não adianta. Não adianta. Vai haver o julgamento e todos serão julgados ante o tribunal de Cristo. Então a gente tem que ponderar muito isso também na sua vida. Se a gente conhece a Cristo, esse comportamento não pode fazer parte da minha e da tua vida. Não me interessa se o mundo inteiro me odeia. Mas me interessa se Deus, ele me ama e me conhece. Porque Deus é quem examina e esquadrinha o coração do homem. A palavra do Senhor me diz isso, né? A gente pode ver essa frase, essa palavra em Jeremias 18, né? O coração do homem é enganoso e Deus examina, né, a intenção do coração e da mente do homem. No 18 diz assim, 4:18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem o medo não está aperfeiçoado no amor. Já viu aquela pessoa religiosa? Ai, eu tenho medo disso. Ai, Deus me livre, tem medo daquilo. Mas é a pessoa que tem amargura, guarda ódio, guarda rancor, é mesquinha, toda religiosa, achando que isso vai isentá-la de ir pro inferno. Não vai, não vai, porque Deus examina e esquadrinha o coração do homem. E Deus, ele não se deixa enganar. Você não precisa ter medo de Deus, gente, pelo amor de Deus. Não podemos ter medo de Deus, né? Só tem medo de Deus quem não conhece a Deus. Porque o amor genuíno, né, confirma a salvação. E se você ama de verdade, você não tem medo, porque você sabe. Deus, ele conhece. Só tem medo de Deus quem não conhece a Deus. Preste atenção nisso. Tem medo de Deus quem não conhece a Deus. Porque se você conhece a Deus, você tem temor de Deus. Então você sabe que você não está fazendo as coisas erradas por temor e amor a Deus. O medo é para quem não conhece a Deus. E diz aqui no 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Simplesmente assim. Porque eu amo meu irmão. Porque Deus me amou primeiro. Todo amor provém de Deus, né? O amor genuíno nunca é gerado pela criatura. A criatura caída, que todos nós somos criaturas de Deus. Mas que somos criação, né, de Deus. Mas filho é só aquele que ama a Deus de verdade. É meio complexo, igreja. Essa ambiguidade que muitos falam, eu amo a Deus, eu amo... Não, gente, amar a Deus é muito mais que isso. Eu não conheço nenhum pinguinho do amor de Deus, mas quando eu leio, me constrange, né? Porque eu não posso falar que amo a Deus e perseguir, e me continuar mentindo, caluniando, fazendo isso, sabendo que o inferno é algo real. É real, igreja.
e muito real. E não podemos ser hipócritas, né? A gente tem que ser o que a gente é em qualquer lugar e pronto, acabou. Porque do mesmo jeito que Deus tá me vendo, o diabo tá vendo eu e você. Diz no 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão, né? Então, é dessa maneira. Como eu posso dizer que amo meu irmão, a Deus, se eu não amo meu irmão? Então, é muito disso, igreja. E é muita hipocrisia. A gente tem que parar de ser hipócrita. Aquele negócio, ai, eu falo, não, eu não amo, não gosto, né? Eu não amo, não gosto de fulano, não gosto do comportamento de fulano. A gente tem que ser realista. Fulano fez isso, fez aquilo, mas eu não odeio, eu não gosto do comportamento dele. Não condiz com o que a palavra me ensina. Então, eu não gosto de pessoas que mentem, não gosto de pessoas que enganam, não gosto de pessoas falsas, não gosto de pessoas fingidas, né? Não gosto de pessoas mau caráter. A gente tem que entender isso. Não gosta. Deus não gosta desse tipo de gente, então a gente não gosta também, né? Então a gente tem que parar com isso. Ai, irmão, mas, ó, irmão, para com isso. Porque assim, quem é que não comenta, né? Uma situação, sabe? Ai, você viu fulano? Vi. A gente comenta. Todo mundo comenta. Você fala, nossa, você viu o que aconteceu com... Isso é normal porque é do ser humano. Agora, você caluniar, você sair difamando, esse comportamento não pertence a Deus. Esse comportamento é do mundo. Esse comportamento não condiz ao que Deus nos ensina, né? Então, nós temos que ter esse respeito, esse vínculo. E parar de ser hipócrita. A hipocrisia, infelizmente, tem levado a muitos ao inferno. Foi a mesma coisa que os fariseus fizeram com o Senhor Jesus. Os fariseus, por serem hipócritas, invejosos, crucificaram Jesus e muitos deles eram judeus. Amém? Até que me deu o Senhor que essa palavra possa falar melhor nos vossos corações.